Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Não Sei Investir, um lugar para a gente falar um pouquinho de finanças pessoais, educação financeira e investimento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Bitcoin, por que que o Bitcoin caiu tanto aí nos últimos meses, né? Eu tenho um artigo lá no site que explica direitinho essa história e, sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras, né? Então, esse aqui é o gráfico do Bitcoin. Esse gráfico eu peguei de ontem aqui, quando ele estava valendo aí pouco mais de 100 mil reais, né? Cada Bitcoin, 104 mil reais, sendo que ele já chegou a valer aí 300, pouco mais de 370 mil reais em novembro aí de 2021, né? A gente está falando de uma queda de mais de 70% em menos de um ano, beleza? E daí a gente vai se perguntar por que que o Bitcoin caiu tanto aí nos últimos meses, né? Por que que isso aconteceu? Vamos lá, a gente tem aqui dois motivos básicos e interligados, que é aversão ao risco, mais aumento da taxa de juros. Então, vamos tentar transportar isso para a nossa realidade aqui, Brasil, comparando com a Bolsa de Valores, beleza? Bolsa de Valores e taxa Selic, beleza? Quando a gente tem uma alta da taxa Selic, como tem sido o caso aí nos últimos meses, né? E a gente está agora numa Selic aí com mais de dois dígitos, né? Quando você tem uma alta da taxa Selic, os investimentos de renda fixa passam a pagar mais, né? Nominalmente falando. Então, se você tinha por exemplo, um tesouro aí Selic super seguro, que antes pagava 5%, por exemplo, e você passa a ter uma alta da Selic, e esse mesmo Tesouro Selic passa a pagar aí mais de 13%, muita gente vai ficar muito interessada nesse tipo de investimento, porque é um investimento que está pagando dois dígitos aí de juros anuais, né? 13%, mais de 13% ao ano, e você não tem risco aqui, você tem um risco muito baixo, ok? Então, a galera começa a olhar com bons olhos para isso aqui. Por outro lado, você pensa que o cara está na bolsa de valores correndo mais risco no seu investimento. A bolsa de valores ela tem muito mais volatilidade, né? Então você tem uma variação muito grande dos investimentos, correndo risco, inclusive, de perder dinheiro. Então o raciocínio do investidor médio vai ser o seguinte: se eu estou correndo risco aqui na bolsa de valores, que é algo aí que está incerto, e eu tenho um Tesouro Selic pagando mais de 13%, que é um investimento com um risco muito baixo aí, né, garantido pelo governo, por que que eu vou ficar aqui, né? É melhor eu tirar o meu dinheiro daqui, que é mais arriscado, e levar para cá, que é menos arriscado e está pagando uma boa taxa de juros. Então, essa é a lógica, ok? Essa é a lógica por trás. Quando aumenta a taxa de juros, os investimentos aí atrelados a essa taxa de juros, os investimentos garantidos pelo governo, eles vão pagar um percentual maior de retorno, né? Mantendo um risco aí, teoricamente, muito baixo. Então, a pessoa tende a tirar, né, o dinheiro de renda variável, de investimentos mais voláteis, mais arriscados, e levar o seu dinheiro para investimentos mais tranquilos, que estão pagando um retorno interessante agora com uma taxa de juros alta, beleza? Essa é a lógica por trás. Então, bolsa de valores e taxa de Selic, títulos públicos funcionam nessa lógica aqui. Por que que eu estou falando isso para falar de Bitcoin? Porque com Bitcoin aconteceu basicamente algo muito parecido. Bitcoin e criptomoedas em geral são ativos voláteis. Voláteis
E aí eles variam muito de preço no decorrer do tempo e com uma violência muito grande, inclusive, beleza? Então, esses ativos eles sobem e descem com uma intensidade muito alta. Então, é o tipo de coisa que você vai ver como de fato aconteceu nos últimos meses, uma queda de mais de 70% no valor do ativo, ok? Então, são ativos bastante voláteis, são ativos bastante arriscados, ok? O que está acontecendo no mundo, de uma forma geral? Um aumento da taxa de juros para conter a inflação. Se você não entende muito bem qual que é a relação disso, eu vou deixar alguns vídeos aqui linkados que eles vão ajudar a entender, né, essa questão da taxa de juros versus a inflação, mas basicamente os governos eles tendem a aumentar a taxa de juros porque isso torna o dinheiro mais caro, fica mais caro pegar empréstimo, por exemplo. Isso tende a desaquecer a economia e diminuir ou tentar conter a inflação. Essa é a lógica. Por isso que a Selic subiu tanto nos últimos meses. É uma tentativa, entre outras coisas, de conter a inflação, de diminuir a inflação, beleza? E esse movimento ele vem ocorrendo no mundo inteiro. Com o aumento da taxa de juros, governos super seguros aí, com títulos super seguros como Estados Unidos, por exemplo, tendem a trazer o dinheiro para si, porque esses títulos públicos passam a ficar mais interessantes. E com isso, o pessoal começa justamente a tirar o seu dinheiro de ativos mais arriscados e colocar esse dinheiro em ativos mais seguros, que agora estão pagando mais em virtude do aumento da taxa de juros, beleza? Então, essa é a lógica. Como a taxa de juros está aumentando de forma geral no mundo inteiro, você passa a ter títulos públicos pagando mais. Títulos públicos tendem a ser menos arriscados que outros tipos de investimento. Logo, os investidores movimentam o seu dinheiro de ativos mais arriscados para ativos mais seguros que agora estão pagando mais. Beleza? Essa é a lógica básica e que vai tentar explicar por que o Bitcoin vem caindo tanto nos últimos meses, né? É justamente esse tipo de movimentação. Pode ter N outros motivos que mexem com isso, porque a gente tem que lembrar que quando estamos negociando aí, né, seja criptomoedas, seja ações, seja qualquer tipo de ativo, são seres humanos que estão fazendo isso. E seres humanos, eles são levados pela emoção. Você tem o racional por trás, mas você tem a emoção tomando um grande papel ali, de modo que ativos às vezes sobem muito, numa intensidade muito alta, às vezes sem uma explicação aparente, assim como cair muito numa intensidade muito alta, às vezes sem explicação aparente. A intensidade, às vezes, não tem uma ligação plena com a realidade. Você fala, "Pô, isso não deveria cair tanto, já que a ideia inicial do ativo se mantém. No caso de uma empresa, a empresa está legal ainda, a empresa está bacana, ela não está falindo nem nada. Às vezes você vai experimentar movimentos muito intensos que não têm uma ligação com os fundamentos daqueles ativos, digamos. Então, o que é o problema disso? O problema é que muita gente vai na emoção. Então, esse gráfico aqui do Bitcoin, mais que qualquer coisa, aqui eu não vou nem entrar muito em mérito, né, para investir ou não em Bitcoin, não é nem esse o caso. O caso é a gente ver como funciona o emocional. Muita gente comprou justamente aqui, nesse ponto mais alto do gráfico, e veio vender ele por aqui, ó, por esse ponto mais baixo do gráfico. Muita gente fez isso sim, ok? A gente sabe que é muito dito por aí que você, tem que comprar na baixa, vender na alta, mas o ser humano tende a fazer justamente o contrário, ok? Porque quando você está com seu dinheiro em jogo, quando você está com seu dinheiro dentro do investimento e você vê ele desabar, você fala, vou vender para salvar pelo menos alguma coisa antes que isso aqui vire pó. E daí, quando o negócio está lá embaixo, muita gente não tem coragem de comprar, de investir, quando poderia ser justamente um momento interessante para adquirir mais daquele ativo, caso seja um ativo que a pessoa ali acredita nos fundamentos, ela tem estudado e acha que é um ativo bacana. Então, às vezes, o seu racional ele está até bem resolvido. Você sabe que é um ativo legal, que ele está barato tecnicamente, né? Que ele está lá embaixo, seria um momento interessante para adquirir mais.
bate medo nessa hora, porque normalmente é um movimento que vai contra a manada, né? Por outro lado, quando todo mundo está falando do negócio, quando o negócio está lá nas alturas, é justamente quando a pessoa desavisada ou que estudou pouco o ativo quer comprar, mas não sabe muito bem o que que ela está comprando, no que ela está investindo, e depois, justamente, o ativo vem naquele movimento assustador, ladeira abaixo. Então, a emoção ela tem um papel muito grande aí no investimento, por isso que é necessário estudar bastante e saber controlar o emocional. Eu costumo dizer que o emocional é uma das partes mais importantes dos investimentos. Você saber controlar o seu emocional, você saber fazer gestão de risco, que basicamente é não investir mais do que aquilo que você consegue ver variar, entendeu? Então, se você vai investir em ações, não põe mais dinheiro do que você aguente naquilo, ok? Se você pôr e ver aquilo perder metade do valor, o que que você vai fazer? Você vai ficar tranquilo quanto a isso? Você tem confiança no seu estudo para saber que você tomou uma boa decisão de investimento, que você vai segurar aquilo ou eventualmente até continuar aumentando os seus aportes naquilo? Você tem que saber no que você está investindo, ok? Então, não vá pela moda, não vá simplesmente pelo que as outras pessoas dizem, estude bastante, estude os ativos, entenda no que você está investindo, de modo a você ter um melhor controle emocional quando vierem as quedas. E elas vêm, elas fatalmente vêm, seja Bitcoin, ações, fundos de investimento imobiliário, seja o que for. Então, é muito importante você ter uma base sólida ali e saber exatamente por que você está investindo naquilo em que você está investindo, beleza? Então, fica aí a motivação básica por trás da queda do Bitcoin e das criptomoedas em geral, né? E fica aí a dica para tentar saber controlar bem o emocional nesse momento, estudar bem. E se você, por acaso, foi uma das pessoas que comprou lá no alto e vendeu aqui na baixa, tirar isso também de lição aí para outros investimentos, para conseguir estudar melhor, controlar o emocional e saber exatamente no que se está investindo, ok? Criptomoedas, muita gente investiu com uma ideia de enriquecimento rápido, mas aquilo, tudo que pode subir muito também pode cair muito, e a pessoa tem que ter essa noção na hora de investir ou de adquirir um determinado ativo, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, curta se você gostou, comente se você tiver alguma dúvida ou sugestão e compartilha com quem se interessa por esse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda bastante no meu trabalho. E eu vou deixar aqui nos links nas descrições nossos e-books, nosso curso mais novo de Tesouro Direto, tem bem explicadinho lá do zero como você investir, como que funciona, beleza? Então, vou deixar todos esses links aqui na descrição. Se algum deles fizer sentido para você, cai dentro, eu vou ficar muito feliz de poder ajudar nos seus estudos, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço e até a próxima!